Olá, seja bem-vindo ao Toca Ukulele, eu sou o João Tostes. Se você está querendo escolher o primeiro ukulele, ou quem sabe o segundo, terceiro, enfim, se liga nessas dicas. E já que você está querendo comprar ukulele é porque você gosta de ukulele e não tem melhor lugar para você ficar do que aqui no Toca Ukulele. Faça a inscrição, ativa o sininho, dá like no vídeo e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Eu vou falar de marca, eu vou falar os nomes todos, mas se você quer entender tudo, senta, se acalma, assiste aí 5 minutinhos de vídeo com calma, porque eu vou dar dicas valiosíssimas, especialmente para você saber qual tamanho é mais adequado para você. Tudo que eu vou falar aqui é baseado em minha experiência como consumidor. Eu compro os instrumentos, às vezes eu ganho, às vezes eu recebo de alunos para ficar para mim, eles me dão de presente, às vezes eles me mandam para eu avaliar, para eu testar, para eu fazer as verificações necessárias. E é claro, com essa imensidão de pessoas que vêm aqui no canal todos os dias e com os meus alunos, eu conheço as marcas todas, eu fico sabendo de tudo, eu recebo diversas opiniões e relatos todos os dias. E só para você ter uma noção, agora que eu tenho pouco ukulele em casa, eu tenho pouco mais de 50. E esse já é o meu 12º ano de ukulele. Eu sei muito bem o que eu estou falando, eu já rodei o mundo e toquei no ukulele de muita gente. E muito ukulele ruim e ukuleles excelentes, por exemplo. Já toquei no ukulele do Aldrine Guerreiro, no ukulele do James Hill, no ukulele do Shank Sukin, no ukulele do Kimo Hussey. Então a minha jornada é longa. O que eu estou falando para você é baseado em experiência de muitos anos e de muito contato com a comunidade, com as pessoas, com usuários, com clientes, inclusive com lojistas e fábricas. Vou começar falando dos melhores ukuleles do planeta. Você não vai encontrá-los aqui no Brasil, mas eu vou falar para você conhecer. É o que chamamos de K-Brand. São as marcas que começam com a letra K, fabricadas lá no Havaí. Os mais baratos custam perto de $1.000 e você pode encontrar ukuleles inclusive acima de $15.000. As marcas são Kamaka, que é a marca de ukulele mais antiga do planeta, Canilea, Koalau e Koaloha. Koaloha é legal, né? A mistura de koa, a acácia endêmica do Havaí, uma das melhores madeiras para a construção de ukulele, junto com a palavra aloha. Foi uma sacada bacana da galera lá do Havaí. Pode comprar instrumento dessas marcas de olho fechado? Sim, com certeza. É claro, se for comprar usado, tem que entender se está em bom estado. No Brasil é raríssimo encontrar, eu já tive alguns, mas vendi todos, não tenho mais nenhum deles. Dessas 4 marcas famosas do Havaí, 3 delas produzem uma segunda linha. Eu vou falar os nomes dessas marcas e não quer dizer que eles são melhores do que as marcas que eu vou falar daqui a pouco. Eu só vou falar agora porque são marcas que são produzidas pelas marcas que eu já falei. São compras internacionais, você não consegue comprar aqui e, é claro, em geral também são ótimos instrumentos. O primeiro deles é o Islander, que é fabricado pela Canilea. O segundo é a Koalana, fabricado pela Koaloha. E o terceiro é o Pono, fabricado pela Koalau. Aparentemente, os ukuleles Pono são fabricados fora do Havaí. Eu tive um e ele era fabricado na Indonésia. Agora eu vou falar de grandes marcas confiáveis. Algumas não são encontradas no Brasil, outras são. Algumas você consegue comprar importando facilmente, outras nem tanto. E algumas são caríssimas também, com ukuleles de 10, 11, 15 mil dólares. A primeira grande marca confiável e que você consegue comprar no Brasil é a Ohana. Você pode comprar qualquer um dos modelos, mesmo os mais simples até os mais avançados, os mais parrudos, todos eles são excelentes. A linha de entrada da Ohana, que é a que se chama 10, você vai encontrar SK10, PK10, CK10, TK10. Essa é a linha de entrada, é a mais básica. Ela soa melhor do que muito instrumento vendido aqui no Brasil e que tem, por exemplo, o tampo maciço. Lembrando que a linha 10 é toda laminada. Então, em primeiro lugar, não é porque é laminado que é ruim. E segundo, que não é porque tem o tampo maciço, ou inclusive laterais e fundo, que é bom. Toma cuidado. No caso da Ohana, o valor é mais alto por quê? Porque a Ohana não deixa o instrumento sair da fabricação lá na China e ir direto para os países. Ela importa tudo para os Estados Unidos, leva para um galpão, faz a verificação de tudo, abre um por um e só entrega para o importador aquele instrumento que é decente, aquele que está perfeito. Caso na fabricação algo tenha dado errado, eles devolvem os ukuleles. Isso faz com que o controle de qualidade seja altíssimo, porque não tem chance do comprador receber um instrumento porcaria, todo avariado,
errado, mal cuidado, mal fabricado, cheio de problemas, porque ele é verificado antes. Fazer isso, levar da China para os Estados Unidos, verificar tudo e depois mandar para os importadores e os importadores mandarem para os lojistas é que faz o ukulele encarecer. Por outro lado, a gente tem certeza que vai comprar um instrumento excelente. Outras grandes marcas confiáveis que em geral você pode comprar com a certeza de que vai comprar um instrumento legal, que não vai ter problema, a não ser que você tiver com um azar muito grande, teve um problema lá na linha de produção, passou batido. Enfim, são marcas que você pode comprar tranquilamente. Mais uma vez, nem todas você encontra no Brasil. A Nui Nui, Baton Rouge, Blackbird, Cordoba, Cornerstone, Enya, Fender, Godin, Kai, Kala, Kinnard, Kumo, Lerro, Leolani, Magic Fluck, Martin, Rebel, Reza e Romero Creations. Num passado não muito distante, a gente não costumava recomendar a Fender, porque a Fender é uma excelente fabricante de guitarras, mas no ukulele ela passou alguns anos com sérios problemas no cavalete. Então demorou um tempo até que os ukuleles fabricados pela Fender passassem a ser confiáveis de verdade, e hoje em dia parece que está tudo resolvido. A não ser que você estiver pensando em comprar um usado, veja se ele não é de 2016, 2017 para trás. Pode ser que ele não seja tão bom assim. Agora eu vou falar de compras razoáveis, com algumas ressalvas, ou seja, a maioria das pessoas não tem problema, mas aparecem relatos, vez ou outra, de alguma questão, alguma situação, então vale você ficar ligado. Se você comprar, seja pessoalmente ou pela internet, um instrumento e ele tiver com defeito, tiver com alguma situação, desconfie. Isso serve para qualquer marca, qualquer uma que você comprar, exerça o seu direito de consumidor, não deixa passar, não fica com instrumento ruim. Instrumento ruim é tudo que você precisa para desanimar e parar de tocar. Não aceite instrumento ruim. Nessa lista entram muitos ukuleles que você pode comprar aqui no Brasil, mas nem todos. Akai, APC, que é lá de Portugal e aí é só importando. E em geral a APC é muito legal, exceto por dois detalhes. Alguns acabamentos deles são meio rústicos, assim, meio mal acabados, vamos colocar isso entre aspas. E ele vende ukuleles falando que ecoa maciça, mas todo mundo sabe que aquilo lá é uma acácia, qualquer tipo de acácia, menos coa. No caso do APC, essas são as ressalvas, mas é uma marca legal com uma sonoridade excelente. Bart, Benson, Caramel, Flight, Harmonix, Ibanez, Kalani, Camise, Lanikai, Luna, Macai, Macala, Malibu, Ortega, Oscar Schmidt, Outdoor, PHX, Rosine, Seise, Strindberg e Tajima. Agora eu vou falar de algumas compras arriscadas. São compras que hoje em dia aparecem muitas ressalvas. Não são poucas quanto nos instrumentos anteriores. As que eu vou falar agora aparecem mais vezes com reclamações. Epiphone, isso mesmo, uma famosa marca de guitarra, excelente, inclusive eu tenho um Epiphone. Se você vai comprar um ukulele daquele com formato de Les Paul da Epiphone, ele até que funciona um pouquinho plugado, você consegue plugar e colocar uns efeitos, mas o som dele acústico, terrível, é reclamação generalizada no mundo todo. FSA, Mahalo e Shelby. No passado, a gente recomendava a Shelby como sendo um ukulele de entrada bom, tinha um preço bom e tudo mais. Eles nadaram de braçada, venderam milhares e milhares de unidades, mas ao invés de melhorar o instrumento ou criar novas funcionalidades para eles, novas linhas, o que eles fizeram? Deixaram a qualidade cair. E hoje em dia, o pessoal compra Shelby mais novo e se decepciona. Lá no meu vídeo de 2017, 2018, quando eu falei compra o Shelby é legal e tal, aqueles reviews antigos, aquilo tudo não faz mais sentido hoje, porque o instrumento que eles entregam não é mais o mesmo. É igual o Marhalin, vez ou outra você compra um, encontra um que é legalzinho, mas em geral quem tem, e inclusive tem outros para comparar, sabe muito bem, a qualidade não é legal. Mesmo assim, vamos supor que você já comprou o seu instrumento, você está vindo aqui ver se vale a pena, se o nome do instrumento que você comprou está na lista dos bons ou não. E se eu falei a marca do seu instrumento agora, como que tem ressalvas, ou vou falar daqui a pouco, para você evitar, eu te desejo que a sua unidade, o que você tem aí, que ele seja o melhor que existe, porque você pode ter dado uma sorte enorme e ter conseguido um bom modelo. Isso acontece. Muitos ukuleles, principalmente os que são vendidos aqui no Brasil, acabam sendo uma grande loteria.
Mas toda loteria é assim, às vezes você acerta a boa, né? Então pode ser que você tenha alguns dos instrumentos que eu falei para evitar, para tomar cuidado, mas o seu ser legal. Não briga comigo por causa disso. Eu estou querendo passar essa informação baseado em todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos para alertar vocês como aprendizes, como músicos, hobbyistas, clientes, alunos, comunidade em geral. E as marcas que eu vou falar aqui agora são marcas que eu prefiro evitar, são marcas que eu não recomendo, é algo pessoal, eu prefiro não recomendar, porque eu tenho todas aqui comigo e realmente não são instrumentos que eu recomendaria para ninguém, nem para crianças que estão começando, nem para adultos, adolescentes, idosos. Vou comprar só para testar como é. Não compra esses, porque eles são desanimadores. Você vai achar que tocar o ukulele é ruim, sendo que é um instrumento que vai te falar isso, e essa não é a verdade. Não começa com um instrumento ruim. Não compra como um segundo instrumento, um instrumento ruim, não vai resolver a sua vida. Eu tenho um soprano que era um tenor. Não cai nessa, não vai nesses ruins, não. Compra um instrumento bom. É melhor você ter um bom do que um monte de porcaria. Então vamos lá, resumindo. Aloha, Austin, Custom, Phil Sound, Giannini, Macanu, Marques, Memphis, Seven, Voga e Winner. João, mas a Giannini é uma marca famosa de violão, muito antiga e tudo mais. Gente, mas eles importam da China. E o Giannini que eu comprei, ele é lindo, maravilhoso, que acabamento lindo, sabe, impecável. Mas que sonoridade terrível, totalmente fora de entonação, totalmente fora de esquadro, nada a ver. Então não pense que simplesmente por ter uma marca famosa que o instrumento vai ser legal. Eu falei para vocês, a Fender no passado, né, uma das lendárias marcas de guitarra, e tinha o ukulele todo avacalhado. Eu sei que tem gente que tem o Winner e gosta, e acha legal, mas todos que eu testei, o que eu tenho, e dos meus alunos, depois que passam um tempo estudando, entendendo os detalhes, troca a corda, ajusta aquilo e vê que nunca resolve, todos eles veem depois que na verdade foi uma furada. E para terminar, se você não sabe qual tamanho de instrumento é adequado para você, se você quer comprar um tenor porque é um pouquinho maior, mas o soprano te parece mais ligado ao Havaí, se você não faz ideia de qual tamanho comprar, a melhor dica é se você puder ir numa loja e testar presencialmente. Eu sei que não é a realidade da maioria. A maioria das pessoas compra o ukulele pela internet mesmo, fica esperando chegar e vai testar e conhecer depois. O fato é que se você está segurando o instrumento de forma confortável, ele está no seu braço, no seu colo, está com a sua correia, correia do toque, hein? Vai lá na lojinha para você comprar uma, www.ukulelebrasil.com.br, para você adquirir uma correia e outras guloseimas ukulelísticas lá na nossa lojinha do Toca Ukulele. E aí voltando, se você está confortável e tudo mais, você tem que saber uma coisa, a distância que a gente tem aqui da corda, né, dessa pestana até aqui nesse rastilho, a metade dela está aqui na casa 12, e é nesse lugar que a gente tem o som mais doce do ukulele. Quer dizer que é o som correto? Não, mas é o lugar onde ele é mais doce, onde a gente tem o som mais adocicado, presta atenção na diferença. Aqui o som se compõe melhor. É na metade da distância das cordas. Levando em consideração que você está relaxado com o seu braço em cima do instrumento e vai tocar assim, confortavelmente, tranquilo, sem problema, tudo na paz. Se a sua mão passa aqui, perto da casa 12, perto da casa 14, esse é o instrumento com tamanho adequado para você. No meu caso é o tenor. Eu tenho 1,78, uma medida tradicional, né? Não sou muito alto, não sou baixinho. Minha mão não é grande, é tamanho normal, meus dedos tamanho normal. E o tenor se adapta bem para mim, porque a minha mão passa aqui automaticamente. Se eu segurar um soprano, a minha mão passa no traste 7. E nesse lugar não é o lugar onde eu tiro o melhor som. Pessoas com corpos enormes podem tocar os ukuleles pequenos. É normal, existe isso. Só que é mais difícil, tá? Se você acha um tamanho adequado, o seu desenvolvimento vai ser muito maior. Então, se você quer aprender de verdade, quer desenvolver de verdade, comece escolhendo um instrumento que se adapta bem ao seu corpo. Exceções existem, sempre vão existir, mas se você tem menos de 12 anos, o soprano vai cair bem em você.
De 12 até os 18 e às vezes até os 80, 90, 119 anos, o concert vai cair bem, depende do tamanho do seu corpo. Às vezes você precisa do tenor. Tem gente que na hora de fazer esse acorde aqui, ó, de Ré maior, sofre muito para colocar um dedo em cima do outro quando é no soprano. Então aí, nesse caso, o tenor seria o mais confortável. Para quem gosta de fingerstyle, fazer solo, fazer um monte de coisa que usa as casas mais agudas, o tenor e o concert são mais indicados. Eles têm mais casas, eles têm mais espaço para você trabalhar isso. O soprano não, muitas vezes ele só tem até a casa 12. E aí você não tem mais notas para usar ali na frente para fazer outras coisas mais agudas. São muitos detalhes para ponderar. Se você quer tocar para se divertir, fazer acordes e tocar as musiquinhas que você mais curte, pensa na questão do tamanho a partir do seu corpo. E se você tem até 12 anos, o soprano vai se adaptar perfeitamente. Se você tem dúvida de qual comprar, já é adulto, já é adolescente, vai no concert, é quase certeza que vai dar certo. E se você tem o corpo maior, dedos mais largos, mão grande, vai no tenor. Se for a primeira vez, é maior a chance de você acertar. Se o vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu like. Se você é interessado por ukulele, chegou até aqui e ainda não se inscreveu, clica logo no botão, se inscreve aí, ativa o sininho. Aqui tem live toda semana e a nossa vida é essa, tocar o ukulele todo dia sem parar. E para finalizar, se você quer ter todo tipo de informação sobre o ukulele e direto ao assunto, aprender com aulas curtas, direto ao ponto, por um valor que cabe no seu bolso, o primeiro link aqui embaixo é para você clicar e vir estudar comigo. Vamos nessa? A gente se encontra na próxima, um grande abraço e aloha!